Hoje vamos falar de Copel. A Copel, na segunda-feira, ontem, deu alguns passos importantes na direção da privatização e é isso que a gente vai falar nesse vídeo. E antes eu gostaria de fazer um convite para você, já se inscreve no canal. E nesse vídeo também eu convidei aqui o José Daronco, analista do assunto. Tudo bom, Zé? Valeu, Thiago. Vamos comentar sobre Copel hoje. Bom, beleza. Vamos lá. O que aconteceu ontem, Zé? Aconteceu uma assembleia de acionistas que uma série de fatores foram decididos em direção à privatização. Então, acho que foi um passo importante para sacramentar a direção da empresa em relação à privatização. Então, vamos falar um pouquinho do que foi decidido ontem, porque foram vários pontos decididos, né? O primeiro, né, que limita em até 10% o direito de voto do acionista. Por que isso é importante? Inclusive foi seguido também esse modelo na Eletrobras. O governo do estado do Paraná controla mais de 50% das ações ordinárias e com isso ele vai chegar na Assembleia e vai ter seu voto limitado a 10%. E não só ele, qualquer acionista com mais de 10% terá seu voto limitado no cap de 10%. Por que isso é importante, Zé? Um bom ponto, Thiago, e de maneira geral isso é importante para garantir a privatização da empresa, porque no futuro, mesmo que o governo do Paraná continue como acionista relevante na empresa, o poder de voto dele vai ser de até no máximo 10%. Então isso limita uma intervenção futura, que é o que aconteceu na Eletrobras, e eu acho que tem dado muito certo, né, Thiago? Exatamente. Então, só para dar um exemplo aqui, se eu tivesse 5,5%, o Zé tivesse 5,5% e o Estado tiver 50%, no final do dia a gente pode até, vamos dizer assim, costurar um acordo e eleger uma maioria do conselho. A privatização, nesse modelo, ela se dá via representantes do conselho, porque nós dois vamos ter mais votos juntos para eleger mais conselheiros e com isso ter uma empresa, vamos dizer assim, mais alinhada com os interesses dos acionistas minoritários e não muito puxada ali pelo voto de um ente estatal que muitas vezes não é, vamos dizer assim, direcionado porque é melhor para o acionista de longo prazo, né? Então essa foi a primeira deliberação da Assembleia aprovada. A segunda coisa que teve de aprovação foi uma chamada Golden Share. O governo do estado do Paraná tem direitos extras, sobretudo nas decisões relacionadas às decisões de investimento em distribuição, que eu acho justo também, né? A Copel é uma empresa que tem praticamente um monopólio ali no estado do Paraná, e é importante que sejam feitos investimentos para que se mantenha, vamos dizer assim, uma eficiência da rede e não seja sempre drenado os lucros e não seja investido na rede. Então esse foi o segundo ponto que foi decidido. Então, eles têm uma Golden Share, outras empresas que têm Golden Share, né? A Embraer, quando foi privatizada lá atrás, tem Golden Share, se não me engano, a Vale também tem Golden Share. Então, é normal que para algumas deliberações o governo tenha um voto extra e foi isso que foi aprovado. Terceiro ponto que foi aprovado, muito importante, uma oferta primária, ou seja, vai entrar recursos na empresa e a gente vai falar a seguir, para fazer alguns investimentos relevantes, certo, Zé? Exatamente. Então, com essa aprovação, o Conselho de Administração e a diretoria ficam habilitados, permitidos a fazer o follow-on que deve acontecer aí até agosto, né, Thiago? Muito provavelmente, então, está perto de acontecer uma das maiores privatizações desse ano. Exatamente. Ainda não existe data oficial, né? Os rumores são que deve ocorrer em agosto. Eu acho possível, factível. O mercado, vamos dizer assim, está aberto, né? Várias ofertas grandes vindo ao mercado, então Localiza, BRF, essa é mais uma oferta grande. Então as empresas, vamos dizer assim, listadas já tradicionais estão fazendo emissões de ações. Eu acho que não vai ser um problema e agora a empresa está autorizada, né? Inclusive com isso, os atuais acionistas, BNDES e o próprio governo do estado do Paraná, tendem a não acompanhar e com isso ter uma certa diluição das suas ações. E por último, o que foi aprovado aqui foi uma poison pill, né? Ou seja, nenhum acionista pode ter mais de 25%
E se ultrapassar os 25%, tem que fazer uma oferta para todos os demais acionistas num valor de 2 vezes o preço médio dos últimos 500 pregões. É algo muito parecido com o que foi também feito na Eletrobras. Então, em resumo aqui, é uma desestatização no modelo muito parecido com a Eletrobras. O que acontece? É uma estatização, aliás, uma desestatização, uma privatização que se dá não com o governo vendendo as suas ações para um terceiro, mas simplesmente limitando o seu poder de voto. No caso da Eletrobras teve uma primária também, aqui também teve, né, a gente já vai falar um pouquinho mais para frente aqui, para renovar algumas concessões que a empresa tem que eram importantes, né, algumas usinas estavam vencendo seus contratos, usinas elétricas estavam vencendo seus contratos, tem que pagar uma outorga para renovar, a gente já vai falar disso. Então a empresa vai ter uma pequena diluição para pagar essas outorgas e com isso vai ter uma empresa, a gente vai falar mais para frente, mas muito mais moderna, né, em termos de governança e também com contratos muito mais longos das suas principais concessões. Agora, essa é a parte boa, maravilhosa, mas como dizem, né, a política é a arte do possível. Teve uma notícia não tão boa, né, que foi a questão do novo mercado, né? Existia a expectativa que pudesse ser votada a migração para o novo mercado, ou seja, iria existir apenas uma classe de ações. A Copel tem a Copel 3, a Copel 5, a Copel 6, né? E daí com migração para o novo mercado teria uma única ação. Infelizmente, se não me engano, a pedido do BNDES, isso foi tirado de pauta e, enfim, pode ficar para o futuro, né? A política é a arte do possível, conseguiu-se avançar na direção da privatização, porém não na migração do novo mercado, certo, Zé? Isso mesmo, Thiago, mas eu acho que é importante lembrar que mesmo que não ocorra a migração para o novo mercado, a privatização se mantém de pé. Sim, exatamente. Muito parecido com a Eletrobras, né? A Eletrobras, ela fez esse movimento de privatização e deixou para um segundo momento a discussão de novo mercado, que inclusive está acontecendo lá na Eletrobras também. Então nada impede que no futuro volte-se a se debater essa questão do novo mercado, né? Como eu disse, a política é a arte do possível. O que foi possível hoje foi a privatização. Deixa para um segundo momento a questão do novo mercado, que eu acho que vai vir em algum momento nos próximos meses, ou quem sabe nos próximos anos. Eu acho que é praticamente inevitável que essa discussão do novo mercado volte para a mesa. Bom, o que deve acontecer a partir de agora com a Copel? Ela vai avançar com todos esses trâmites para fazer oferta, para reduzir o voto em até 10%. Só que eu gostaria de falar algumas coisas aqui, né? Primeiro, a gente tende a ter uma visão de que as estatais são ineficientes. Eu acho que não é o caso da Copel, é uma empresa que fez um trabalho muito bem feito nos últimos anos, então você vê que os indicadores de eficiência da Copel são muito bons, foi eleita a melhor distribuidora do Brasil, etc. Então, não é uma estatal ineficiente. Óbvio que tem sempre ganhos a serem feitos, né? Alguma coisa que dá para ganhar de eficiência de funcionários, etc. Mas o grosso foi feito nos últimos anos. Então, não dá para afirmar que é uma estatal ineficiente. Outra boa notícia que tem aqui, né? Vai entrar um dinheiro na empresa e com isso a empresa vai renovar por 30 anos algumas das principais usinas, né? Como é que funciona uma concessão do setor elétrico no caso de uma usina? A empresa faz o investimento ou a empresa comprou aquela usina e ela tem direito de explorar aquele ativo durante, na média, aí, 30 anos. Só que muitas dessas usinas que estão no balanço da Copel estão vencendo e que para renovar é preciso pagar para o governo federal uma outorga. E agora, com esse dinheiro que entra na empresa, através dessa oferta de ações que deve acontecer em agosto, a empresa vai estar capitalizada, vai estar com dinheiro para pagar para o governo federal o direito de continuar explorando as suas principais usinas hidrelétricas, certo? Exato, e eu acho que só um ponto que é importante, né, Thiago, além de poder explorar por 30 anos essas usinas, a companhia também pode ganhar eficiência, aumentar a margem e ter um retorno ainda maior na exploração dessas usinas que vão estender o prazo.
E só para terminar, por que eu acho que esse movimento foi muito importante de destrava valor, né? Apesar da Copel hoje não ser uma empresa ineficiente, no passado ela cometeu alguns erros, né? Então eu acho que a partir do momento que faz-se todo esse movimento, a gente elimina o risco futuro de voltarmos a termos erros do passado. A gente sabe que uma empresa estatal, ela, vamos dizer assim, fica à mercê do governante que está no poder naquele momento. Hoje, a empresa está sendo administrada com um viés, vamos dizer assim, pró-investidor. Agora, como é que vai ser no próximo governo? A gente não sabe. Então, a partir do momento que tem a privatização, a gente praticamente elimina o risco de um próximo governante vir e dar uma chacoalhada negativa na empresa, que é o que está acontecendo, por exemplo, na Eletrobras, né? Teve mudança de governo e não mudou praticamente nada dentro da Eletrobras, e é isso que acontece aqui. Aonde que um governante pode, vamos dizer assim, atrapalhar a vida de uma empresa? Eu cito aqui três principais erros que são possíveis de ser cometidos. Primeiro, preços subsidiados de energia elétrica. Isso já foi feito no Paraná. Segundo, investimentos mal feitos. Isso também já foi feito lá no estado do Paraná. E terceiro, uma estrutura de custos inchada, né? Ter mais funcionário do que seria necessário. Isso também já foi feito no passado. Então, eu acho que com esse movimento, praticamente esses riscos estão eliminados. Para terminar aqui, eu devo fazer ao longo dessa semana um vídeo sobre Copel, falando o que isso significa para o acionista, né? Então, o que vai ter de impacto na geração de caixa, nos dividendos, no valuation, né? Isso tudo aqui vai dar uma mexida no balanço da empresa. Vai entrar dinheiro, o acionista vai ser diluído, porém, vai ter como contrapartida menos risco e também vai ter a renovação por 30 anos dos principais ativos da empresa, né? Essas usinas hidrelétricas. Eu quero fazer um vídeo a respeito disso também ao longo dessa semana. Beleza, pessoal? Então, queria aqui agradecer a vocês, e lembrando que estamos na semana do assinante da Suno, né? Se você é assinante da Suno ou quer se tornar um assinante, aproveita que essa é a melhor semana para você se tornar um assinante ou vir a renovar o seu vínculo conosco, né? Aqui na Suno a gente tem um time de análise que tem entregado resultados muito acima da média, né? Então a gente tem entregado um valor muito maior do que o custo da assinatura, e nessa semana você consegue comprar o mesmo valor por um preço muito melhor. Então não deixe de aproveitar a semana do assinante, vou botar um link aqui na descrição, não deixe para depois, porque depois acaba e depois você vai ter as condições normais de se tornar um assinante da Suno, tá bom? Forte abraço!